Você já ouviu falar sobre planejamento sucessório ou sobre holding familiar? Se não ouviu, aconselho você procurar saber mais sobre essa questão, pois ela apresenta diversas vantagens para você ou para a sua família. Quando pensamos em legado, frequentemente imaginamos o patrimônio que desejamos deixar para as nossas futuras gerações, para os nossos herdeiros. Mas como garantir que esse legado seja transferido de maneira eficaz e segura? A resposta para essa pergunta é o planejamento sucessório ou planejamento patrimonial, como gostamos de chamar aqui na Ciatos. O planejamento sucessório ou planejamento patrimonial é uma importante estratégia para gestão de patrimônio. É um passo importante para garantir o futuro dos seus herdeiros. Uma estratégia mais eficaz e poderosa para quando se fala em planejamento sucessório é a criação de uma holding familiar, uma ferramenta inestimável para proteger e ampliar o seu legado, para melhor gerir o seu legado. A holding familiar, para quem não está familiarizado com o assunto, é uma entidade jurídica, geralmente uma empresa, criada para gerir, possuir, controlar os ativos, bens móveis, imóveis, participações societárias e investimentos familiares. Todo esse patrimônio vai para a holding familiar. Ao agrupar as propriedades, empresas, ações ou outros ativos sob o guarda-chuva dessa holding familiar, você não só simplifica a administração do seu patrimônio, mas também cria um mecanismo eficiente para a transição desses ativos para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Mais do que um mecanismo legal, a holding familiar é uma estratégia de sucessão capaz de proteger o seu patrimônio, evitar disputas familiares e otimizar obrigações fiscais, pagamento de tributos, que no Brasil, por sinal, é muito alto. Essa estratégia tem a capacidade de simplificar significativamente o processo de sucessão, evitando litígios prolongados e desgastantes, bem como eventuais conflitos entre os seus herdeiros. A chave para a preservação do patrimônio familiar e para a construção de um legado duradouro reside em criar uma estratégia de planejamento sucessório para a sua família. Desde já comece a criar essa estratégia de planejamento sucessório, independente da idade que você tem, desde que tenha patrimônio. Entre as diversas abordagens disponíveis, a holding familiar ela emerge como uma solução poderosa e comprovada, capaz de oferecer benefícios inigualáveis. Esse instrumento jurídico, quando bem estruturado e implementado, pode ser a resposta para os desafios enfrentados por muitas famílias na hora de administrar e transmitir o seu patrimônio. Neste contexto, pessoal, vou encontrar neste vídeo agora 4 vantagens de utilizar a holding familiar no planejamento sucessório. Primeira vantagem é controle do patrimônio. Como a holding familiar, você mantém controle do volante da sua empresa, onde você pode gerir todos os ativos de forma unificada. Segundo, tranquilidade na sucessão. Evite a tormenta que um processo de inventário pode trazer para a sua família. Com a holding familiar, a transição dos ativos ocorre de forma planejada, antecipada e sem sobressaltos, garantindo um futuro tranquilo para os seus entes queridos, para os seus herdeiros. Terceiro, benefícios fiscais, Economize tributos e maximize o seu legado. A holding familiar possibilita uma redução da carga tributária, pois é muito mais barato você pagar tributos na pessoa jurídica do que na pessoa física. E quarto, harmonia familiar, para mim é a mais importante. Elimine eventuais disputas familiares sobre a sua herança, sobre o legado que você está deixando. Com regras claras e transparentes de transmissão de propriedade, a holding familiar neutraliza os conflitos, fortalece os laços familiares. A verdade é que a holding familiar, pessoal, é uma estratégia comprovada para proteger e ampliar o seu legado, garantindo paz e futuro para a sua família. Seu planejamento sucessório não deve ser deixado ao acaso, você precisa fazê-lo. E conte sempre com o aconselhamento de um especialista para auxiliar você nesse planejamento. A equipe Ciatos é especializada em planejamento patrimonial, em planejamento sucessório, bem como a contabilização das holdings familiares. Se você quer saber mais, entre em contato com a Ciatos. Teremos o prazer de assessorar você nessa nova empreitada na sua vida.